Olá, amigos. É com grande alegria que mais uma vez iniciamos o nosso estudo semanal da lição da Escola Sabatina, o nosso projeto Pão Diário Lês. Quero agradecer aí a sua parceria, companhia, e a nossa lição de número 6 tem como título, lição de número 6, tem como título Lutando com toda a energia. Mais uma vez, nós vamos pedir ao auxílio do Espírito Santo, a sua iluminação, para entendermos aquilo que Deus quer falar a cada um de nós. E para isso, peço que você cure a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos a Deus. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque nesse momento estaremos abrindo a tua palavra, estudando a lição da Escola Sabatina. Queremos pedir a iluminação do teu Espírito Santo, para que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Como conhecido, nós estamos estudando durante esse trimestre a respeito dos crisóis, o papel das provações, das dificuldades na vida de um cristão. E hoje a nossa lição de número 6, então, está falando alguma coisa a respeito, na verdade está concentrada, falando a respeito do papel da nossa vontade, né? Nos enfrentamentos destes crisóis, né? E a recomendação é que nós lutemos com toda a energia, né, que Deus nos concede para podermos passar por esses processos de crisóis, né? O verso para memorizar está concentrado no livro de Colossenses, no capítulo 1, e o versículo é o 29, você pode estar lendo aí diretamente na tua lição, na parte de sábado, ou você pode estar fazendo a leitura na Bíblia, né? Aí no finalzinho do Novo Testamento, aí, capítulo 1 do livro de Colossenses, o versículo 1, capítulo 1, aliás, e o versículo 29, assim diz a Bíblia. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, ou o máximo possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Apóstolo Paulo aqui, falando para a igreja de Colossos, né? Interessante esse versículo aqui, falando interessante que ele começa o versículo falando, né? É para esse fim, né? E o versículo 28 ele está especificando qual fim que seria esse, né? Para atingir a plenitude, né, humana perfeita, para atingir a plenitude humana perfeita, para ser um humano perfeito na visão bíblica. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele não apenas esperava pelo poder de Deus, né, que operava nele, mas que ele fazia a sua parte, né? E é exatamente isso que a lição dessa semana, que está se findando, está tratando, né? A parte que nós, como cristãos, devemos desempenhar no processo de purificação, digamos assim, né? O processo da santificação, de preparação para o céu, né? Então, como nós já argumentamos algumas vezes, os crisóis, as provações, eles deixam expostos os nossos defeitos de caráter, né? Quando nós passamos por alguma dificuldade extrema, nós entendemos de que material a nossa fé, de fato, ela é feita, né? E uma vez que nossos defeitos de caráter, então, as nossas dificuldades, né? Eles são expostos, entra em cena uma outra parte, né? A parte humana a desempenhar, né? Todos nós temos uma parte a desempenhar nesse processo da salvação, né? Enquanto nós estamos passando aqui nesse processo da santificação, né? Embora a salvação seja única e exclusivamente pelos méritos de Jesus, existem em cada um de nós decisões, os esforços a serem feitos, né, digamos assim, a colaborar com Deus, né, na nossa salvação. A lição de sábado, ela está colocando, fazendo a pergunta, que mudanças acontecem na vida de um cristão depois que ele passa por um crisol, né? E essa pergunta é um tanto quanto subjetiva, né? É difícil, não é uma ciência exata, né? Falar a respeito das mudanças que acontecem na vida de uma pessoa depois que ela passa pelos crisóis da vida.
Mas uma coisa é certa, né? Nós adquirimos amadurecimento, ou em outras palavras, nós adquirimos experiência, né? As pessoas que nunca passaram por dificuldades, elas não podem dizer que elas sabem o que é sofrer, né? Que elas sabem na pele o que é sofrer. Um cristão, depois que ele passa por inúmeros crisões, sem dúvida alguma, né? Com a passagem desses crisões, nós adquirimos experiência, né? Nós adquirimos também longanimidade, né? E, e nós adquirimos experiência e longanimidade para outros crisões que possivelmente nós passaremos, né? Na semana passada nós estávamos falando que o apóstolo Paulo ele passou por diversos crisões, diversas tribulações, né? Coisas muito trabalhosas, a ponto de pensar até mesmo que iria morrer, e estava pronto para isso, se fosse para entregar a vida a Jesus, mas ele disse que também estava preparado para outros crisóis, outras provações que haveria de passar, porque ele tinha certeza que Jesus Cristo estaria com ele, né? Então, a lição dessa semana aqui está falando a respeito do desempenho da nossa vontade aí, na colaboração com Deus, esse processo da santificação e posterior da glorificação na vinda de Jesus. Na parte de domingo, está falando a respeito do Espírito Santo, né? O Espírito da verdade, né? E foi uma das orações que Jesus Cristo fez aos seus discípulos. É importante que eu vá, né? Porque eu já desempenhei o papel aqui, o papel aqui para a salvação, e quando eu for, eu enviarei um Consolador, e esse Consolador vai guiar você em toda a verdade, né? Muitas coisas eu gostaria que vocês compreendessem agora, mas vocês não podem compreender agora. Mas quando vier, quando eu estiver aos céus, quando eu estiver no santuário celestial e enviar o Espírito Santo vai guiar vocês em toda a verdade. E possivelmente você já deve ter feito orações do tipo, acho que na verdade todos nós já fizemos essa oração. Senhor Deus, por favor, transforma, elimina a minha vontade, que não seja como eu quero, seja como tu queres. Por favor, Senhor, faça um milagre. Nem respeite a minha vontade, mas passe por cima e transforma, porque o Senhor tem o melhor para mim. Envia o teu Espírito Santo para que isso seja possível. Acredito que todos nós, como cristãos, já fizemos esse tipo de oração, né? Por muitas vezes parece que a mágica ela não acontece e a gente fica questionando, mas será que a oração que eu estou fazendo ela não está sendo forte o suficiente, ela não está sendo sincera o suficiente? O que acontece se o Espírito Santo me guia em toda a verdade? Eu não consigo ter uma pessoa transformada. Eu vou pedir para tu abrir a tua Bíblia aí, no capítulo 16 do livro do profeta João. João, capítulo é o 16, e o versículo, João capítulo 16, e o versículo é o 8, e assim diz a santa e poderosa palavra de Deus, assim diz a Bíblia. Quando ele vier, Jesus falando do Espírito Santo, né? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse, então, é o trabalho do Espírito Santo. Quando o Espírito da verdade vier, guiará os homens a toda a verdade, né? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho do Espírito Santo, convencer os seres humanos do pecado, da justiça e do juízo. E as verdades a gente pode colocar assim, de maneira gerais, assim, elas estão estabelecidas em 5 colunas, né? 5 são as colunas da verdade. A verdade sobre o Pai, né? O Espírito Santo revela a verdade sobre Deus, quem é Deus, os objetivos de Deus ao criar o ser humano. O Espírito Santo revela a verdade sobre Jesus Cristo, né? O unigênito do Pai. O Espírito Santo revela as verdades a respeito dele mesmo e o seu trabalho a desempenhar na vida humana, né? O Espírito Santo revela as verdades sobre a Bíblia como bússola a guiar o ser humano aqui nessa terra. E o Espírito Santo desmistifica, né? O Espírito Santo, ele explica a verdade, ele esclarece as verdades a respeito da 5ª coluna, que são os mandamentos de Deus, incluindo, sem dúvida alguma, o mandamento de sábado, né? Esse é o trabalho do Espírito Santo. E você que entra na igreja, você compreende essas questões,
né? Você começa a compreender essas verdades, e podemos dizer assim que o Espírito Santo também tem a função de revelar a verdade sobre nós mesmos, né? Nós começamos a entender como somos e o que precisamos mudar. Porém, embora o Espírito Santo ele nos revele a verdade sobre Pai, Filho, ele mesmo, sobre a Bíblia, sobre os mandamentos, ele não pode atropelar a nossa liberdade de escolha, né? É isso que a lição está comentando aqui, né? O que o guia da lição está comentando. Embora o Espírito Santo ele nos guie em toda a verdade, ele não pode nos obrigar a aceitar essas verdades, né? Deixa eu fazer uma rápida leitura aqui. Veja bem, olha que diz a orientação aqui, né? O guia da lição. O Espírito Santo pode trazer as verdades sobre nossa pecaminosidade, mas ele não pode obrigar a que nós abandonemos os nossos pecados. O Espírito Santo pode revelar a verdade sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre si mesmo, mas ele não pode obrigar que você aceite essas verdades em tua vida, né? A liberdade de escolha, né? E nós não podemos passar essa liberdade para Deus, ele deu esse presente para cada um de nós, né? Satanás, quando se rebelou, quando esse anjo rebelde se rebelou no céu, né? Quando o anjo rebelde que se tornou Satanás se rebelou no céu, Deus não obrigou a que ele aceitasse as suas orientações, não. Ele teve a sua liberdade de escolha, e não somente ele, mas uma terça parte dos anjos foram banidos do céu, né? No jardim do Éden, Deus revelou a verdade a respeito do pecado. Deus revelou a verdade a respeito de si mesmo aos seus filhos, né? É a verdade com relação a comer do fruto e morrer, né? Caso comesse do fruto. Mas Deus deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali próximo à árvore da vida. Isso era a liberdade que os crentes, que Adão e Eva teriam para poder aceitar ou não as orientações de Deus, né? Então, parte do domingo aqui falando a respeito do Espírito da verdade. O Espírito Santo ele nos guia na verdade, né? Mas ele não pode obrigar que nós aceitemos essa verdade. Essa parte nós precisamos cooperar com Deus, nós precisamos aceitar pelo poder de Deus as suas verdades reveladas e buscar fazer a nossa parte na compreensão cada vez mais dessa verdade e em viver essa verdade estabelecida por Deus, essas verdades estabelecidas por Deus em sua palavra, né? Essa liberdade de escolha, né? De orar para Deus, dizendo, Senhor Deus, haja contra a minha vontade, isso nunca vai acontecer, né? Deus te respeita, Deus me respeita, e Ele espera que nós façamos a nossa parte e aceitemos as suas orientações, não por imposição, né? Mas porque nós reconhecemos quem Ele é, e então, por isso, nós o amamos, né? Na parte de domingo, fala a respeito da combinação divina-humana. Esse é muito importante, tá? Dentro daquilo que nós estamos conversando, né? O esforço humano, mas o poder divino é a receita do sucesso na vida cristã, né? Então, parte do domingo, nós lemos aqui a respeito do Espírito da Verdade. Eu queria dizer para algumas pessoas, possivelmente eu esteja falando, sem dúvida alguma, para algumas pessoas, que estão tendo esse tipo de dificuldade, orando a Deus e parece que a mágica não acontece, né? Orando a Deus e parece que as vontades continuam contrárias à palavra dele, né? Lutando contra o seu inimigo íntimo, digamos assim, né? O seu próprio eu ali, né? A receita seria, faça a tua parte, né? Se esforce, como o apóstolo Paulo diz que ele se esforçava, se esforce, peça o poder de Deus para ajudar você a ser vitorioso contra as tuas vontades, digamos assim, né? Sem dúvida alguma, estou falando para alguém nesse sentido, e sem dúvida alguma, essa pessoa, assim como eu, receberá o poder do Espírito Santo para poder fazer as melhores escolhas, para permitir ser transformado pelo Espírito da verdade. Mas agora, sim, voltando aqui à parte de segunda-feira, a combinação divino-humana, né? Esforço humano, mas o poder divino, aí é a receita para o sucesso, né? Tem um pensamento que diz assim, que se você quiser ter uma vida diferente, você vai ter que ir além, você vai ter que fazer algo diferente.
Em marketing multinível, as pessoas dizem muito isso, né? Se você quiser ter um plus a mais no seu salário, você vai ter que fazer um esforço a mais daquilo que você já faz durante as suas horas de trabalho, vai ter que trabalhar um pouco a mais. E, na verdade, como tudo na vida, né? Se quisermos alcançar alguma coisa a mais, né? Isso leva algum tempo, e isso também leva, sem dúvida alguma, a um esforço da nossa parte. É bem verdade que nós vivemos um tempo que as coisas são automatizadas, nós damos um clique, a coisa já aparece, né? Antigamente, para fazermos pesquisa, né? Eu acho que os mais jovens nem sabem o que é isso, nós tínhamos que ir em biblioteca, trazer livros nas sacolas, livros sobre os ombros, e fazer aquelas marcações de página, aquele monte de livros sobre a mesa. Não que algumas pessoas ainda não trabalhem nessa linha, mas não trabalham mais totalmente nessa linha. Hoje nós damos um Google ali e as coisas já aparecem e já nos ajudam, mas de certa forma isso faz com que as pessoas, né, tenham a ideia que o cristianismo também é dessa forma, né? Só basta dar um clique, só basta eu querer, né? E as coisas vão acontecer. Na verdade, existe até uma teologia de algumas igrejas dizendo isso, né? Se você acreditar, deixe que Deus faça. E essa não é uma verdade total, né? Se você acreditar, essa seria a verdade da Bíblia. Se você acreditar e fizer a tua parte, fizer o teu esforço com a bênção de Deus, você chega lá, né? Você vai chegar lá. A combinação divina-humana. Os versos aqui estão nos versos de consideração aqui. Eu quero que você, por favor, abra a tua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, por favor, vamos abrir a Bíblia lá. 1 Coríntios, o capítulo 1 aos Coríntios, o capítulo é o 9, e o versículo é o 25, olha que diz a santa e poderosa palavra de Deus. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa incorruptível, porém nós, a coroa incorruptível. O apóstolo Paulo aqui está falando a respeito, fazendo um paralelo aqui, né, de os atletas que se mantêm na disciplina para poder alcançar o alvo de conquistar a sua coroa, aquele ramo sobre a cabeça, etc., né? A sua coroa de glória, mas uma glória passageira, uma glória corruptível, que vai, que sem dúvida alguma, vai ser temporária, né? Porém, nós, o apóstolo Paulo diz, porém nós devemos nos esforçar, nos mantermos em disciplina para alcançar a coroa incorruptível, né? Que a Bíblia fala que é a coroa da vida eterna, né? Eu costumo assistir algumas atividades esportivas, né? Algumas modalidades esportivas, em especial basquete e também futebol. Não estou fazendo apologia, mas eu costumo, em algum momento, aí estar, né, separando um tempo para poder assistir essas modalidades. E no basquete nós temos alguns atletas assim de longevidade. Agora, em 2022, nós temos no basquete no Los Angeles Lakers, né? O LeBron James, né? O LeBron James está com seus 37, 38 anos ainda, jogando contra garotos com menos de 20 anos, né? Com 20 anos e alguma coisa. Ou seja, depois dos 30, nós entramos aí na fase da descendente, mas parece que LeBron James está cada vez melhor, né? Também no futebol nós temos uma referência nos dias atuais, que é um atleta português de futebol, né? Um futebolista português, Cristiano Ronaldo, que também já passou da casinha ali dos 35 anos e continua disputando em alto nível com atletas aí, com jogadores entre os seus 20, menos de 20 e com seus 20 e poucos anos, né? E o que leva esses atletas a estarem jogando em alto nível com essa garotada, podemos dizer assim, né? É a disciplina, regra alimentar, regra para dormir, regra para acordar, o seu exercício físico, etc. e tal. E todos eles para poder alcançar uma glória que será passageira, né? Agora, nós, como cristãos, o apóstolo Paulo está falando, nós devemos nos manter em disciplina, porque nós queremos alcançar uma glória que é eterna, né? Para alcançar as coisas aqui na Terra, nós fazemos um esforço, às vezes, sobre-humano, podemos dizer assim, né?
E nós queremos alcançar, nós pensamos que alcançar o céu é simplesmente aceitar e está tudo bem, não precisamos fazer nada mais, e agora é só aguardar Jesus Cristo voltar para nos buscar. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que existe a nossa parte a fazer, existe um esforço, assim como um atleta faz um esforço para poder estar fisicamente competitivo para os seus objetivos, o cristão também deve fazer o seu esforço para conquistar a coroa da vida. Não é que pelo nosso esforço nós seremos salvos, não, mas o nosso esforço em cooperação com o poder de Deus na nossa vida culminará com a vida eterna, né? Essa é a nossa lição aqui da parte de segunda-feira. Na parte de terça-feira, para a respeito da vontade disciplinada. É interessante que a gente já pode pegar isso aqui, né, na parte de segunda, e já incluir aqui na parte também de terça-feira, a respeito da vontade disciplinada. Para esses atletas aqui, né, como o apóstolo Paulo menciona atletas aqui na parte de segunda-feira, para esses atletas conseguirem atingir esse alto nível, esses atletas que nós acabamos de citar, né, eles precisam ter a sua vontade disciplinada. E isso é muito difícil. Muito difícil. No livro de Provérbios, eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia aí, no livro de Provérbios. Provérbios é o capítulo, deixa eu ver, se não me engano, é o capítulo, deixa eu ver, Provérbios, o capítulo 16. Vamos ver aqui se eu não separei esse verso. Mas vamos ver se nós achamos aqui. Isso, Provérbios, o capítulo 16, o versículo 32, e diz assim, né? Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Interessante esse versículo aqui, né? O apóstolo Paulo está falando que melhor, o mais bem-aventurado, o mais feliz é o homem que domina o seu próprio espírito do que aquele que domina uma cidade, né? Vamos esmiuçar isso aqui, né? O apóstolo Paulo, desculpa, não, Salomão está falando, não, o apóstolo Paulo, Salomão está falando aqui que melhor, mais bem-aventurado é o homem que domina as suas próprias vontades, aquele que é um herói de guerra, que conquista uma cidade. Olha o tamanho da dificuldade, digamos assim, da nossa vontade, né, de dominarmos a nossa vontade. O capítulo 17 do livro de Jeremias, vou pedir para você abrir, Jeremias, o capítulo 17 também, Velho Testamento, Jeremias, o capítulo é o 17, Jeremias, o capítulo é o 17, e o versículo 9 diz assim, Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim a Bíblia: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esse verso é muito importante ter na nossa mente, aqui nesse nosso bate-papo, né? O coração do homem é enganoso, ele é traiçoeiro. Quem o conhecerá? Eu me arrisco a dizer que nem mesmo nós, os seres humanos, conhecemos o nosso coração. Sem dúvida alguma, eu estou falando para alguém que já tomou atitudes na vida que fica pensando, mas Senhor, como é que eu fui capaz de tomar esse tipo de decisão? Sem dúvida alguma, eu estou falando para alguém aqui que de repente não é cristão ainda, não teve esse privilégio, ainda não tem esse privilégio de ser um cristão, mas que em algum momento da vida fez alguma coisa que fica pensando ali com vergonha de si mesmo, mas como eu fui capaz de tomar esse tipo de atitude, né? Capítulo 17 de Jeremias, o verso 9, diz que as nossas vontades são terríveis, né? Nossas vontades são terríveis, nosso coração é enganoso, né? Nosso coração é enganoso, quem o conhecerá? Nem mesmo nós conhecemos o nosso coração, né? Então, o homem que domina as suas vontades é mais poderoso que um grande exército, que um grande general, né? Então, disciplina, vontade disciplinada, nós podemos dizer que seria foco. E o foco nada mais é do que vontade algemada, vontade amarrada. Para que eu possa ter disciplina, eu preciso amarrar
as minhas vontades, né? Pergunta 3 aqui, ela está falando a respeito de alguns personagens bíblicos que seguiram a sua própria consciência, suas vontades, né? E eu vou pedir para que você abra a tua Bíblia aí no livro do Gênesis, o capítulo 3 e o versículo 6. Gênesis, o capítulo é o 3 e o versículo é o 6, né? Essa é a primeira nota discordante, a primeira nota triste, digamos assim, né? Pelo menos é o caminho ali, né? Primeira nota triste depois da criação do ser humano, né? E o versículo 6 de Gênesis 3 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. A mulher viu que a árvore era boa, a mulher viu que a árvore era agradável, e a mulher viu que a árvore era desejável para dar entendimento. Ela ia ficar melhor, ela ia ter uma super existência, e ela colheu do fruto e comeu. E precisa perguntar se ela teve essa superexistência, se realmente aconteceu aquilo que ela imaginava, aquilo que a serpente disse para ela. Não, não. Tão enganoso é o coração do homem. Interessante isso aqui, que é antes mesmo do pecado, né? Quando Eva come do fruto, é bem verdade que ela considerava as possibilidades antes de comer do fruto, mas Eva, quando considera comer do fruto, ela deseja a árvore, ela faz isso antes mesmo de ser pecado, usando a sua liberdade pura de escolha, né? Agora, nós, após o pecado de Eva, nós já nascemos com essa predisposição de comer do fruto, de fazer aquilo que não é do agrado de Deus, né? Já é mais difícil para nós. Não estou dizendo que isso nos desculpe, mas para nós é um tanto quanto mais difícil, né? Não cedermos às tentações da nossa vontade, né? No livro de 2 Samuel, capítulo 11, o verso 2 e o verso 4, você pode estar lendo aí na sua Bíblia com tranquilidade, mas ali está falando de Davi. E Davi, ele estava cumprindo uma de suas duas vontades, né? O povo de Israel se achava na guerra, e Davi, como rei de Israel, deveria estar na guerra juntamente com o seu povo, né? Mas Davi estava em casa, ali passeando no seu terraço, talvez acordou um tanto quanto mais tarde, e da casa de Davi, do seu terraço, ele viu o terraço de um soldado que estava lutando na guerra, soldado chamado Urias. E Davi, observando ali o quintal de Urias, acabou vendo sua esposa banhando-se, sua esposa chamada Batseba. E Davi, sendo rei, pediu que trouxessem a Batseba, e Davi teve relações sexuais com Batseba, né? Não precisa nós entrarmos no detalhe para nós sabermos que a partir daí a vida de Davi acabou, podemos dizer assim. De certa forma, a vida de Davi acabou ali, né? A ponto de Davi até mesmo mandar matar um fiel soldado Urias, né? Que coisa difícil, né? Então, a nossa vontade precisa ser disciplinada, né? E a vontade disciplinada é o foco, né? E o foco é a vontade, é o desejo amarrado. Que Deus nos ajude aí a ter a nossa vontade disciplinada, né? Em 1 Pedro, vou pedir para você abrir a Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 13, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 13, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus, né? Assim diz a Bíblia. Por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação divina. Que coisa simplesmente maravilhosa, né? O que o apóstolo Pedro está dizendo aí, né? O que o apóstolo Pedro está dizendo? Sejam disciplinados a vossa maneira de pensar. É interessante isso aqui, né? Seja disciplinada a vossa maneira de pensar. E eu me lembrei de um verso que diz assim, de um pensamento que diz assim, né? Nós não podemos impedir que passarinhos sobrevoem as nossas cabeças, né? Mas nós podemos impedir que eles
pousem e façam ninhos em nossas cabeças, né? Que nós podemos dizer assim, né? Que nós podemos argumentar mais a respeito disso, né? É impossível que venham pensamentos pecaminosos sobre nós, né? E esses pensamentos pecaminosos venham sobre nós e ativem o sininho, né? Ativem a nossa vontade de pecar, né? É impossível, de repente, não estar fuçando ali o Facebook, estar fuçando o Instagram, é impossível, de repente, não estar fuçando ali a internet, não vermos algo que até os comerciais de televisão hoje em dia, é impossível, de repente, não estar mudando ali de canal e não ver algumas imagens, alguns pensamentos. Isso quando nós não buscamos, ou de repente nós nos depararmos com alguma cena de algum filme que traz ali um certo sentimento. É impossível que essas coisas não nos venham, mas a nossa vontade precisa ser, não venha até nós, não chame a atenção, mas é importante que a nossa vontade ela seja disciplinada. Primeiro, não buscarmos esse tipo de conteúdo, mas quando aparecemos, né, e o nosso pecado começar a aflorar, pedir o poder de Deus, a decisão de mudar, de sair daquele ambiente, né, daquele momento, e pedir o poder de Deus para conseguir mudar, né? A vontade disciplinada. Isso é um crisol, né? Sem dúvida alguma é um crisol. É um crisol terrível. Você não fazer as coisas que é, da tua vontade, né? Mas a tua vontade precisa ser disciplinada porque tu almeja o céu, né? Então, é um crisol terrível, mas que com o poder de Deus, nós com uma decisão pessoal e o poder de Deus, nós passaremos por esse crisol. A parte de quarta-feira diz assim, a linguagem, na verdade, o subtítulo diz assim, né? Compromisso radical, né? Compromisso radical. Em Mateus, capítulo 5, verso 29, diz assim, Jesus está dizendo, se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo por inteiro e ser lançado no inferno. É muito forte, né? É muito forte. E a parte de quarta-feira diz que é radical, é um compromisso radical. E aí, a pergunta 5 nos diz assim, será que Jesus Cristo está sendo radical? Será que não é muito radicalismo? Você chamaria essa declaração de Jesus Cristo de radical? Parece que não combina o radicalismo com Jesus, né? Mas o que é o radical, né? O que é o radical? Radical é uma decisão extremada, uma resistência extrema, uma decisão definitiva, decidida de fazer algo, né? Uma decisão robusta e implacável, né? Isso é ser radical. E Jesus Cristo foi radical quando decidiu vir a este mundo nos buscar. Foi o radicalismo de Jesus, né? Vamos bem colocar aqui, o seu amor, né? O seu amor radical, né? Fez com que Jesus Cristo passasse o que passasse para nos salvar aqui nessa terra, né? Jesus Cristo foi radical ao extremo para permitir para conquistar a nossa salvação, né? Então a linguagem é forte, pois contrasta, né? Pois contrasta vida eterna ou morte, né? Por isso a linguagem é forte. E sendo o pecado extremamente perigoso, melhor seria, né, perder parte do nosso corpo do que com o corpo todo perdemos a vida eterna. Perder parte, entre aspas, por um momento, digamos assim, né? Porque nos céus estaremos com os nossos corpos perfeitos, perder parte das nossas partes do corpo, ainda que por um momento, do que perder a vida eterna. Isso é um compromisso, digamos, radical, né? O próprio Cristo, ele disse, você já ouviu que se um homem deitar com uma mulher que não seja sua esposa, ele comete adultério? Ah, sim, nós já ouvimos. Cristo fala, pois eu digo que se você apenas pensar em se deitar com uma mulher, você já está pecando. É radical? É muito radical, podemos dizer assim, né? Mas Cristo está falando que é uma decisão extremada, decidida, definitiva, de não fazer aquilo que não foi da vontade de Deus, né? Jesus não nos aconselha, de maneira alguma, a prejudicar o nosso corpo, né? Ele nos chamou, no entanto, a controlar nossa mente e, portanto, nosso corpo, custe o que custar, né? Controlar a nossa mente
o nosso corpo, controlar a nossa vontade, custe o que custar, e sem dúvida alguma, digamos que esse é o maior crisol que nós, como seres humanos, a maior dificuldade que nós, os seres humanos, encontramos. Mas assim, tomar a decisão radical de servir a Jesus não quer dizer que em algum momento você não pode vir a cair, né? Tomei a decisão radical de servir a Jesus, de abandonar as coisas do mundo, e infelizmente acabei caindo, né? Nós somos humanos e às vezes nós cedemos aos nossos desejos, né? Não conseguimos suportar o crisol, né? Mas o Provérbios, o capítulo 24, verso 16, eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia aí, Provérbios, o capítulo 24 e o versículo 16, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Provérbios capítulo 24 e o versículo 16. Olha o que diz a Bíblia, né? Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. O justo, ele pode cair, diz a Bíblia, mas ele há de se levantar. Em Salmos capítulo 37, na verdade, Salmos não tem capítulo, então, em Salmos 37, peço que você abra a tua Bíblia aí, o versículo 23 e o versículo 24, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. Amigo, que coisa maravilhosa. Você que, de repente, tomou a decisão radical um dia de seguir com Jesus, né? Firme, forte, e acabou caindo. Talvez você esteja caindo nesse momento. A profecia está dizendo que Deus te ajuda a levantar e vai continuar trabalhando com você para a sua salvação. Então, creia que Deus te levantará. E finalizando na parte de quinta-feira, a lição diz assim, a necessidade de perseverança, e vem falando aqui a respeito de Jacó, né? Jacó, capítulo 32 do livro de Gênesis, você pode estar fazendo a leitura aí com tranquilidade, Gênesis capítulo 22, capítulo 28, capítulo 32, fala a respeito da história de Jacó, né? E Jacó, por fim, está vindo, depois de passar tempos ali, mais de 20 anos com Labão, seu tio, ele está vindo para casa mais uma vez encontrar-se com o seu passado, e encontrar-se com o seu passado era encontrar um irmão irado, porque Jacó havia o enganado, e esse irmão havia o jurado de morte, um dia eu te matarei. E agora Jacó está voltando, trazendo filhos, mulheres e um monte de gente juntamente com ele, e o seu irmão diz que está vindo também ao seu encontro, e na véspera desse encontro, Jacó está angustiado, orando muito, isso é chamado angústia de Jacó, não consegue dormir à noite, um anjo chega, toca ali no ombro, e Jacó já sai brigando com esse homem, etc e tal, briga a noite toda, de manhãzinha, esse homem toca na articulação da coxa de Jacó, Jacó fica meio manquitó, e o homem disse, olha, me deixe ir embora, e Jacó disse, não, eu não te deixo ir embora se você não abençoar. Jacó entendeu que aquele homem, na verdade, não era um homem comum, aquele homem, na verdade, era Jesus Cristo, era o anjo do Senhor, e mesmo com a perna ruim, não mancando, Jacó ele se agarrou àquele anjo, se agarrou a Jesus e disse, eu não te deixarei, se você não me abençoar. E no romper do dia, Jesus Cristo abençoou a Jacó e mudou seu nome de Jacó para Israel, né? Nos crisóis mais difíceis da vida, que Deus está falando para você, que é que você faça, que você persevere. A dor estava extremada, estava difícil, estava ruim. Jacó já não podia se colocar em pé, mas ele se agarrou ao anjo. No crisol mais difícil que você está passando, a Bíblia está te dizendo que você deve se agarrar a Jesus e falar, Jesus Cristo, eu não te deixo, porque eu sei que você tem um propósito nessa aprovação, e o Senhor vai me abençoar. É isso que a lição na parte de quinta-feira está te falando. Você está passando por um crisol difícil, esse crisol pode ser a chance que você tem, não de se manter em pé, mas de se agarrar a Jesus, como Jacó fez, e falar, Senhor, eu não te deixo se o Senhor não me abençoar. Eu persevero contigo nessa aprovação, porque eu sei que o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito na sua vida, o Senhor tem um propósito na minha vida, né? Jacó foi, a parte de final aqui de quinta-feira diz, Jacó foi abençoado porque suportou a dor,
E isso também acontece conosco, né? Deus permitiu que as cicatrizes dolorosas permanecessem. Jacó ainda mancava quando se encontrou com seu irmão. Aparentemente era uma fraqueza, mas para Jacó era uma indicação de sua força. É possível que esteja falando para algumas pessoas que passaram por crisol, que esses crisóis deixaram marcas terríveis, podemos dizer assim, na sua vida, mas são os sinais da tua vitória ao lado de Deus. Então, como Jacó, se agarre, persevere ao lado do nosso grande Deus. Uma leitura de sexta-feira aqui, da serva do Senhor, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 208, ela diz assim, né? A fim de receber o auxílio de Deus, o ser humano deve reconhecer sua fraqueza e deficiência, deve aplicar o seu próprio coração na grande mudança a ser realizada em si e despertar para a necessidade de oração e esforço fervoroso e perseverantes. Hábitos e costumes errados devem ser repelidos. Muitos jamais atingem a posição que deveriam ocupar porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu poder para fazer por si mesmo. Todos os que se habilitam a ser úteis devem ser educados pela mais estrita disciplina mental e moral, e Deus os ajudará. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que Ele faça com que nós possamos sermos vitoriosos contra as nossas vontades, lutando com toda a energia ao lado do Senhor. Curva a sua fronte, feche seus olhos, oremos a Deus. Bondoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos porque passamos esse momento aqui estudando a tua palavra. E quão bom foi passar esse momento estudando a tua palavra. Aprendemos a respeito de dominarmos a nossa vontade e reconhecemos que nós não temos poder em nós para poder mudar a composição do nosso caráter. Mas queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê condições de fazermos a nossa parte e desconfiarmos inteiramente no Senhor para que essa mudança aconteça. Nós sabemos que dominar a nossa vontade é o maior crisol que nós podemos ter, mas nesse crisol, sem dúvida alguma, a sua palavra diz que o Senhor está conosco. Então, nos ajude a termos a decisão radical de entregarmos a nossa vida em tuas mãos e de fazermos a nossa parte nesse processo de santificação. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e, se Ele quiser, até uma próxima transmissão. Um forte abraço.
Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou